Boa noite. Eu irei apresentar sobre mecânica analítica, formalismo lagrangiano e hamiltoniano, ok? Pode passar os slides, por favor? Pode ir passando. Como já foi definido no vídeo anteriormente, nós já resolvemos esse problema pelo método de Lagrange, agora nós iremos resolver pelo método de Hamilton. Pode ir passando, por favor, até a aplicação hamiltoniana. Eu irei falar agora sobre a aplicação hamiltoniana para aquela questão. Aí está o mesmo enunciado. A gota desliza ao longo de um fio no formato da parábola Z é igual a CR ao quadrado. A gota gira em um círculo de raio R quando o fio estiver em rotação sobre o seu próprio eixo simétrico, com velocidade angular ômega. Encontre o valor de C. É o mesmo problema. Como já foi definido anteriormente, essa é a lagrangiana para o sistema. Para nós utilizarmos o princípio de Hamilton, é necessário que nós obtemos o movimento generalizado. Como se calcula esse movimento generalizado? É através da derivada parcial em função da velocidade generalizada R. R ponto. Porque nós tínhamos definido no problema que a única coordenada independente do sistema seria R. Ou seja, a velocidade generalizada e a aceleração seria em função de R. Por isso nós chamamos de movimento generalizado, porque é em função dessa coordenada, ok? Então aí está a resolução de movimento generalizado, PR, e isolando a velocidade generalizada, nós obtemos em função do movimento generalizado, beleza? Pode passar o slide, por favor. Calculando a hamiltoniana. Essa é a expressão geral para obter a equação de Hamilton, para qualquer que seja o sistema mecânico, beleza? Então, nós iremos utilizar essa definição para calcular a hamiltoniana. Olha aqui que o PJ da definição nós já obtivemos no slide anterior. Então, basta só substituir os termos e nós obtemos essa expressão aí, de H, beleza? Pode passar o slide. Pronto. Agora, quando nós formos avançar no assunto e tudo mais, nós precisaremos fazer uma pequena modificação na hamiltoniana. E ao invés de colocar o H em função da velocidade generalizada, nós precisamos colocar em função do movimento generalizado. Por quê? Porque lá na frente nós vamos ver as equações canônicas de Hamilton. E as derivadas parciais, uma das derivadas parciais, é em função do movimento generalizado. Então, nós temos que fazer essa pequena substituição, por isso que eu substituí, isolei o velocidade generalizada lá atrás, o R ponto, justamente para o cálculo posterior. Então, isolando a velocidade generalizada do movimento generalizado e substituindo na equação de H anterior, nós obtemos essa nova expressão para Hamilton. Beleza? Pode passar o slide. Pronto. As equações canônicas são as que eu falei, que são as equações de movimento do primeiro grau, obtidas e deduzidas através de Hamilton. Beleza? Que é a expressão geral para o sistema mecânico segundo Hamilton, segundo a formulação hamiltoniana. Então, está aí a primeira equação canônica, que é a definição da velocidade generalizada através de Hamilton. Veja que é uma derivada parcial de H em função do movimento generalizado. Justamente por isso que eu fiz aquela substituição no slide anterior. Então, nós obtemos a expressão de velocidade generalizada da primeira equação canônica aí logo abaixo. Utilizando a hamiltoniana em função do movimento generalizado, obtemos a primeira equação canônica e a seguinte expressão. Observe que eu derivei a equação de Hamilton, que estava em função do movimento generalizado,
derivei e obtive essa mesma expressão. A mesma expressão que eu obtive através do movimento generalizado, através da Lagrangiana. Então, eu obtive a mesma expressão. Estamos no caminho correto. Pode passar o slide, por favor? Agora, para calcular a segunda equação canônica de Hamilton, veja que era uma derivada em função da velocidade generalizada. Eu vou utilizar a primeira expressão H, que era hamiltoniana em função da velocidade generalizada. Então, derivando aquela primeira expressão de Hamilton, obtida no início dos slides, nós obtemos o movimento generalizado temporal, que é uma derivada do movimento generalizado, que é esse P.R, em função de Hamilton. Então, observe que nós obtemos essa expressão aí. Agora, se nós combinássemos as duas equações, como nós vamos fazer posteriormente, se nós combinássemos as duas equações, nós vamos obter a equação do movimento também deduzida por Euler-Lagrange, que já foi explicada no vídeo anterior para a P1. Então, observe que essas equações canônicas dão, como eu posso dizer, uma equação do movimento do sistema mecânico de primeiro grau, ou seja, como se fosse uma equação geral para quaisquer pontos do sistema mecânico. Se eu combinar essas duas equações canônicas, eu vou obter também a expressão de Euler-Lagrange obtida através da Lagrangiana, através da derivada temporal, do movimento generalizado e tudo mais definida no slide, no vídeo anterior. Então, passa o slide, por favor. Pronto. Aqui eu tenho a combinação da equação do movimento, das duas equações canônicas. O que é que eu fiz? Eu peguei primeiro o cálculo da primeira equação canônica de Hamilton, eu isolei o PR, eu peguei a primeira equação canônica de Hamilton, eu isolei o PR, beleza? Obtive uma expressão para o PR. Eu vou derivar esse PR, que é a primeira equação canônica de Hamilton, isolando o PR. Vou derivar em função do tempo. E vou simplificar por M, porque M é a massa da gota e aparece em todos os termos. Então, eu posso simplificar tudo por M. Então, eu simplifiquei e obtive essa expressão. Como o P.R é calculado através da segunda equação canônica de Hamilton, eu substituo esse termo que eu obtive na segunda equação canônica de Hamilton. Se eu reorganizar aí tudo bonitinho, eu vou obter a mesma expressão de Euler-Lagrange. É um pouquinho trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso. Aí, admite-se que o estudante, o engenheiro profissional da área, ao trabalhar com essas equações, ele tem que analisar o seguinte: ele quer ver uma formulação geral de todo o sistema mecânico, obter a velocidade do sistema, ele utiliza Hamilton. Por quê? Porque a primeira equação canônica de Hamilton já deduz a velocidade generalizada nesse caso. Se ele quiser obter a aceleração, essa equação do movimento de Euler-Lagrange, onde varia a cada tempo, aí eu sugeria que utilizasse através do método lagrangiano, porque essa expressão final é obtida com mais facilidade através do método lagrangiano, ao invés de Hamilton. Por quê? Porque Hamilton você tem que fazer toda aquela substituição, a manipulação da hamiltoniana e calcular as duas equações canônicas de Hamilton para obter a expressão final, que é essa expressão aí, do movimento do sistema, que também é calculada através de Euler-Lagrange. Belezinha? Então, tá aí a apresentação dos dois métodos. A apresentação do método anterior, que através de Lagrange foi expressa no vídeo anterior. E esse vídeo é explicando também a resolução do mesmo problema que foi resolvido por Lagrange, resolvido por Hamilton. Belezinha? Pode passar o slide. As referências bibliográficas, foi da onde eu tirei a questão, foi desse livro, Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas,
a quinta tradução norte-americana do Marion, do Steven. Belezinha? Muito obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok, beleza.